Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Auditoria Sem Grilo. É o canal onde você aprende auditoria de uma forma diferente e espero também que de uma vez por todas, ok? Então, mais uma vez, estou feliz que você está aqui no canal. Aproveite que você está por aqui para fazer a sua inscrição. Não deixe passar esse momento, faça a sua inscrição e também já ative o sininho das notificações para ser avisado ou avisada dos novos vídeos que surgirem aqui pelo canal, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai conversar aqui sobre um assunto muito importante para a auditoria interna. O assunto de hoje que a gente escolheu se chama os princípios fundamentais. O que são isso, né? O que é os princípios fundamentais? O Instituto dos Auditores Internos, ele definiu um conjunto de princípios, né, que são itens que a auditoria interna precisa observar, precisa seguir, para que ela tenha plena eficácia nos seus trabalhos, né, nos seus objetivos. Então, esse conjunto de princípios, que a gente chama de princípios fundamentais, ele é composto por 10 princípios que o próprio Instituto ele orienta que a auditoria interna precisa observar, precisa sempre seguir e ter presente nos seus trabalhos, e em conjunto, né, os 10 princípios, não um ou outro, ou faltando um ou outro, mas sempre os 10 para que a auditoria sim tenha a sua eficácia máxima nos seus trabalhos. E eu quero aqui conversar com você sobre quais são esses 10 princípios e trazer um pouquinho aqui do entendimento, alguma explicação aqui resumida também, porque são simples, não é nada complexo, mas o auditor interno ele precisa ter isso em mente e precisa sempre seguir esses princípios e garantir que eles sejam sempre presentes na operação da auditoria interna, tá? Então, 10 princípios. O primeiro princípio que a gente vai falar aqui é o princípio de demonstrar integridade. Demonstrar integridade é muito importante porque o auditor interno ele já tem uma posição e já tem um trabalho em que se espera dele uma conduta, se espera dele honestidade e principalmente integridade. Então, seguir as normas, se posicionar do lado ético de todas as questões que envolvem a empresa. Então, essa integridade na atividade do auditor interno, ele sempre realizar o seu trabalho da forma mais íntegra, da melhor forma, da forma mais honesta. Isso tem que ser a tônica, tem que ser presente no trabalho do auditor e do setor, né, ou do departamento de auditoria interna. Então, esse primeiro item é um princípio fundamental para garantir a eficácia da auditoria interna. O segundo item, ou melhor, o segundo princípio fundamental para a auditoria é demonstrar proficiência e o zelo profissional devido. O que significa isso, né? Se espera do profissional também de auditoria interna, do auditor interno, que ele tenha proficiência, que ele seja de alto nível técnico, alto nível profissional, que ele esteja sempre atualizado com as questões do seu trabalho, com as questões técnicas, profissionais. Então se espera isso, né, que a sua atividade seja sempre feita no mais alto nível e também que ele tenha zelo, né, que ele tenha o cuidado necessário em todo o seu trabalho, tudo que ele for fazer, ele possa empenhar ali o maior nível que ele conseguir de profissionalismo, de entrega e de comprometimento também. Então este é o segundo princípio. O nosso terceiro princípio fundamental para a auditoria interna ter eficácia máxima é ser objetivo e livre de influências indevidas. A gente resume isso com a palavra independente, ou seja, o auditor interno dentro da empresa ele precisa ser livre de qualquer tipo de influência que pode vir ou de algum gestor da empresa que de repente tenha bastante poder, ou de algum diretor e até da presidência da empresa, de conselho. Ele precisa ter essa independência dentro da empresa para que todos os seus trabalhos sejam feitos da melhor maneira possível e não sofram nenhum tipo de influência no resultado final. Então, tenha isso em mente. O auditor interno precisa garantir aí esse ser objetivo nos seus trabalhos e não deixar nenhum tipo de interferência, né, que possa vir aí de alguma área externa ao seu próprio departamento. Nosso quarto
princípio fundamental é estar alinhado às estratégias, objetivos e riscos da organização. A auditoria interna, ela precisa trabalhar baseada em riscos sempre. Então, todo o trabalho da auditoria vai ser com base nos riscos que a organização tem mapeados, com base no que ela já levantou e determinou como os riscos mais, de repente, importantes para ela. E o auditor precisa sempre estar alinhado com isso, né? Com os riscos, com os objetivos da organização também e com todas as estratégias globais que a organização ela tem definido lá. Então, isso vai ajudar demais a própria auditoria, porque quando ela está alinhada, ela ajuda com que a empresa atinja seus objetivos e aí todo mundo ganha, certo? Nosso quinto princípio fundamental aqui é que a auditoria interna deve estar devidamente posicionada e com recursos adequados. O posicionamento que a gente pode entender aqui, ou seja, dentro do organograma da empresa, a auditoria interna ela precisa estar na sua posição correta, ou seja, ela não deve estar abaixo de nenhuma área da empresa, nenhum gestor. Ela tem um lugar específico onde ela fica que demonstra a sua total independência e o seu reporte direto ao mais alto escalão da organização. Então você imagina que se ela estivesse abaixo, vamos imaginar aqui, de uma área de compras, ela não estaria numa posição correta, estaria numa posição completamente equivocada. Ela tem que estar acima de qualquer área dentro da organização, porque ela é um órgão de apoio, um órgão de staff da alta administração da empresa, ok? Então, ela tem que estar posicionada e os recursos adequados. Não adianta termos uma área de auditoria interna se ela não tem recursos, se ela não tem como executar o seu trabalho, desempenhar as suas atividades. E recursos aqui a gente fala, a área de auditoria muitas vezes vai precisar fazer viagens, vai precisar, às vezes, contratar uma mão de obra especializada para fazer uma parte do trabalho. Se não houver nenhum tipo de orçamento, de recurso disponibilizado para a auditoria, o trabalho ele fica completamente inadequado, talvez, ou fica restrito, e aí a auditoria não consegue realmente alcançar os seus objetivos. Então ela precisa ter recursos para desempenhar a sua atividade também, ok? Nosso próximo princípio fundamental para a eficácia da auditoria interna é demonstrar qualidade e melhoria contínua. A área de auditoria, o auditor, ele é um profissional que precisa de um conhecimento muito amplo, conhecimento muito vasto. Então, conhecimento de normas, de técnicas, conhecimento das próprias áreas da empresa. O auditor interno ele tem uma visão macro e é necessário que ele esteja sempre em melhoria, então sempre estudando, sempre se profissionalizando, capacitando cada vez mais para que ele sempre esteja à altura dos trabalhos que são exigidos de um auditor, né, ou de uma área de auditoria. Então, nunca estagnar, o auditor nunca pode parar, estagnar, deixar de crescer, de se capacitar, porque ele tem que estar sempre entregando trabalhos de altíssima qualidade, ok? Fornecer avaliações baseadas em risco. Essa aqui é uma prerrogativa importantíssima, essencial. Como a gente já falou um pouquinho antes sobre risco, todas as avaliações da auditoria ela tem que estar baseada em riscos, baseada nos riscos que a organização já levantou para cada uma das áreas, os riscos dos processos, e o trabalho do auditor vai seguir exatamente essa ideia, esses levantamentos de riscos que foram feitos. Sempre, as avaliações da auditoria nunca devem deixar de lado ou ignorar os riscos da organização, ok? Princípio fundamental, ser perspicaz, proativo e focado no futuro. O auditor interno, uma das questões mais importantes é que ele seja um profissional, ou a área, né, seja muito proativa. Ela precisa ir atrás, ela precisa dar início, startar os trabalhos, os projetos. Como se exige muito do auditor atenção, né, então ele está sempre atento. Quando surgir alguma questão que chamou a atenção do auditor, ele vai atrás, ele levanta informações e até inicia trabalhos, né? Então, proatividade é importantíssimo, o auditor não pode ser parado, estagnado,
só ficar esperando demandas por seus trabalhos, ok? Terminando também é focado no futuro, sempre pensando no futuro da organização, no que pode vir de mudanças também no mercado e na própria empresa. Promover a melhoria organizacional. Isso aqui é básico, né? Porque isso aqui até está no objetivo da auditoria. A auditoria faz avaliações justamente para verificar a eficácia dos processos, né? Os processos de risco, os processos de controle interno, de governança. E tudo isso, todos esses processos estando cada vez melhores, consequentemente, vai trazer uma melhoria para a organização como um todo. Então, é isso, gente. Repetindo aqui, esse conjunto de 10 princípios fundamentais para que a auditoria interna tenha a maior eficácia possível é formado por demonstrar integridade, demonstrar a proficiência e o zelo profissional devido, ser objetivo e livre de influências indevidas, estar alinhado às estratégias, objetivos e riscos da organização, estar devidamente posicionado e com recursos adequados, demonstrar qualidade e melhoria contínua, comunicar-se de modo efetivo, fornecer avaliações baseadas em risco, ser perspicaz, proativo e focado no futuro e, por último, promover a melhoria organizacional. Então, fica aqui a nosso recado de hoje, o nosso conteúdo de hoje aí para você aprender um pouco mais sobre eficácia, sobre auditoria interna e principalmente ter esses princípios aí como meta, né, para que eles estejam sempre presentes no seu trabalho, para que a auditoria interna possa operar com eficiência. Ok? Agradeço mais uma vez, faça a sua inscrição novamente, lembrando, compartilhe aí com todos os seus colegas que também precisam, de repente, se atualizar nos conteúdos e nos vemos na próxima.